Depois de 8 meses fora, a gente está de volta em casa, de volta aqui no YouTube, de volta com os vídeos. E dando uma olhada em todas as plantinhas, a gente percebeu que a situação está gravíssima. Simplesmente tem de tudo acontecendo um pouco aqui. Como está numa época de chuva, muito mato cresceu em volta de todas as plantas e eles não param de crescer porque também não para de chover. Então a gente precisa agora dar um jeito, preciso pensar o que eu vou fazer. Como os cactos têm muito espinho, é muito difícil tirar a maior parte dos matinhos. Tem muitos filhotinhos crescendo dos lados e isso junto com os matos também, ó. Dá uma olhada. Então eu realmente estou bem perdida com relação ao que eu vou fazer para amenizar o caos. Eu não vou conseguir tirar todos os matos, com certeza, porque é muito e tem cactos que os espinhos dá até calafrio quando te espeta. Mas a gente precisa dar um jeito. A gente precisa fazer alguma coisa para tentar amenizar esse caos. Já que a gente não tem como controlar o tempo, né? Eu não posso fazer parar de chover. E como aqui as plantas ficam todas numa área 100% aberta, em uma área rural, no caso, então os passarinhos trazem os matos, vêm com o vento, rebrota, então não tem o que fazer. Simplesmente ir tirando e tirando. É isso que tem para fazer. Uma outra coisa que aconteceu com as chuvas, muitos cactos brotaram e cresceram. Então, olha a situação desse daqui, por exemplo. Encheu de broto, ó, e de mato também. Mas esse aqui é um caso que eu não vou tirar os brotos. Mas muitos... Ai. Mas, por exemplo, eu tenho alguns cactos que eu poderia, se eu quiser, tirar os brotinhos dos lados, tá vendo? E colocar eles para crescer em outro vasinho, mas eu também acho que eu não vou fazer isso não. Um outro caso que a gente tem aqui dá uma olhada nesse. Era um, virou 2, eram 2, virou 4, e agora os 4 vão virar 8. Então vai virar uma super colônia de cactos e vai ficar bem legal. Mato, eu não aguento esses matos. Como tá chovendo muito, a umidade tá assim, fora de controle. O que também tá fora de controle, cochonilhas. Então a gente tá aqui nessa mesa, a gente tem uma situação que eu tô pensando na solução para ela. Porque temos plantas enormes, temos muitas plantas enormes que não são maravilhosas. Aqui a gente tem um outro caso, o sol vira muito durante o ano, então tem época do ano que o sol bate muito forte aqui nessa mesa e tem época do ano que bate um pouco menos. Então eu tô pensando o que eu vou fazer, porque como essas plantas estão muito grandes, a umidade aqui também tá muito. Então elas acabam pegando fungos ou dando muita cochonilha, que adora a umidade. Então eu preciso realmente dar um jeito. E com as chuvas, esses... acho que é limão. E com a chuva, essas outras árvores do lado cresceram muito, que tá sombreando minha mesa e piorando a situação de que já tava ruim, né? Gente, olha o que tá acontecendo aqui. Como a gente não fica aqui todos os dias, às vezes dá as flores, dão as sementes e a gente não tem como pegar. Então, as sementes vão nascendo em cima do próprio cacto. Vão brotando, os cactinhos vão nascendo. Dá uma olhada. Exatamente isso aqui que acontece. Dá a flor, dá a semente. Olha aqui a quantidade de sementinhas que a gente tira. Ó. Tá vendo? Então, como elas vão caindo por aqui mesmo elas ficam. E vai acontecendo isso nos cactos. A maior parte deles está acontecendo a mesma coisa. Porque a gente não tem como coletar todas as sementes todos os dias. Então isso vai lá e acontece. E eu vou deixar. Aqui a gente tem os cactos grandes que antes da viagem a gente trocou todos eles de vaso e colocou em vasos maiores. Temos mais vários casos aqui acontecendo. Aqui, como vocês podem ver, uma morte por umidade, não aguentou a quantidade de chuva e morreu. Aqui temos um com bastante cochonilha de carapaça, que eu vou tratar ele. Ó, já estão saindo facinho, provavelmente já foi jogado um remédio. Não foi não, elas estão vivas ainda. Hoje eu vou bater um remédio para poder tentar matar as cochonilhas. Olha o tamanho dos meus cactos. Gente, cresceram demais e como tá chovendo muito também, ó, com o vento, olha o que aconteceu. Quebrou esse cacto aqui.
E isso não é bom porque vai entrar umidade e ele pode apodrecer. Mas eu também ainda não sei o que eu vou fazer. Virou assim uma casa de aranhas. Caos, 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 caos. Gente, aqui temos mais um pedacinho de caos que meu pai planta muitas rosas do deserto a partir de sementes, né? Ele guarda todas as sementes e planta. Então essas daqui, elas estão no processo de adaptação. Muitas estão sofrendo, elas acabaram de vir para o solzão. E aqui funciona meio assim, né? Só os fortes sobrevivem. Então o que ele vai fazer? Elas não estão no substrato adequado, não estão nas melhores condições, ó. Tem umas com muita umidade, mas são plantas muito fortes. Elas provavelmente, olha as folhas como estão fracas, mas provavelmente elas vão rebrotar todas iguais essas daqui e vão para outro espaço que eu vou mostrar ali para vocês agora. Então aqui é só um processo de adaptação das fortes sobrevivem. Ó, aqui a gente tinha diversos vasinhos. Então, antes de viajar, há 8 meses atrás, a gente colocou todos eles aqui e olha como já tá. Essa Jade e a Portulacária afra dele da frente. Já virou, já cresceu bastante. Talvez essas sejam as melhores plantas, né? Em meio a todo esse caos que tá aqui. Talvez essas sejam as que estão menos piores. Ó, ali também tem os rabos de macaco que estão bem bonitos. Antes de viajar, nós replantamos todos eles e colocamos aqui. Ali na frente tem algumas plantinhas que precisam ser replantadas, né? Mas os rabos estão bonitos. Floridos. Pelo menos eles, né? Estão salvando. Olha, caiu. Vou levar isso pra lá, vou replantar. Gente, isso aqui, ó, era o meu lixinho. Tudo que tinha de resto eu fui jogando aqui e olha o que virou. Aqui que eu falei pra vocês das rosinhas do deserto do meu pai. Todas nascidas de sementinha. E aí elas vão sempre passando por esse processo de rustificação e vão ficando cada vez mais fortes. Olha como tá sujo, olha a quantidade de chuva que tá dando nesse lugar. E aqui tem umas velhonas que a gente também precisa trocar de vaso, dar uma arrumada nelas. Gente, basicamente não existe uma planta aqui que não precisa ser arrumada. Essa é a verdade. E aqui é, a partir de agora, a minha tristeza maior, que são as suculentas. Ai, ai, eu não sei o que fazer. Que aqui a gente tem as grandes, que são mais fortes e aguentam ficar aqui, nesse solzão. Mas toda vez que eu trago as menores pra cá, elas queimam. Então, assim, é o caos, tomato, nossa. Então é uma situação, porque se eu coloco elas no solzão, elas queimam. E se eu deixo lá debaixo do sombrite, eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Essa daqui também se deu bem, ó. Recentemente, antes de viajar também, a gente colocou, como tinham muitos vasinhos espalhados, a gente colocou tudo num só e olha o tamanho que ficou. Cresceu demais. Que daqui a pouco vai vir a ser um problema, porque vai ficar muito cheio. Aqui são as orquídeas dele, que ele tem diversas espécies de diversos lugares e eu não sou muito inteirada nas orquídeas, não entendo muito bem. Agora, aqui temos o grande problema. Por quê? Aqui ficam as suculentas. Nós já arrumamos essas suculentas aqui, se eu não me engano, pelo menos umas 10 vezes. E a gente vai, a gente refaz, e a gente coloca, e a gente troca o vasinho e faz tudo, e o caos continua. Por quê? Como eu falei, o sol muda diversas vezes durante o ano. Então, aqui temos a seguinte situação. Como está na época de chuva, as plantas cresceram muito. E o que elas fizeram? As que cresceram muito, tamparam o sol das outras menores. Então as outras menores estão mais estioladas, estão frágeis. E agora a gente precisa resolver esse caos que está essa bancada, porque sim, está grave. Por exemplo, olha só,
as plantas crescem muito e as que ficam embaixo ficam totalmente frágeis. Ó, muita umidade, muita folha seca, muita folha ruim. Tipo, plantas maiores que poderiam estar em vasos diferentes. Nossa, eu amo essa planta. Olha como isso aqui tá estiolado. Vou mostrar pra vocês depois que a gente fizer a troca, que a gente arrumar tudo bonitinho, como que elas vão ficar. Vai ser um antes e depois bem chocante, viu? Mas, ó, o que acontece muito aqui? Como fica ao ar livre, tem muito bicho, como eu falei, é uma área rural. Olha só, tudo comido. Gente, isso aqui tá, tipo, minha maior tristeza. Porque grande parte da minha coleção do apartamento veio pra cá. E agora eu preciso resolver o que vai acontecer aqui. E pra ser bem sincera, eu não faço ideia do que fazer. Nem por onde começar. A situação aqui tá, não sabemos por onde começar. Essa é a verdade. Mas de qualquer forma, precisamos começar, precisamos fazer alguma coisa. Aqui também temos mais orquídeas, vandas, outros tipos de plantas que são do meu pai, que também vão precisar de uma reforma, que já tem um tempo que a gente não mexe. Como eu falei, não é a minha especialidade, mas eu vou dar uma ajuda para ele, que elas também estão precisando. E agora eu vou mostrar mais uma coisinha para vocês, que foi um canteirinho muito legal que a gente fez recentemente. Aqui a gente tem algumas plantas muito legais, que são o senécio verde, que veio pra cá há uns 5 anos atrás. Uma mudinha dessa, e olha o tamanho que ele tá. Sério, isso aqui é um orgulho. E aqui temos também uma portulacareafra gigante, que eram pedaços, minha mãe colocou nesse vasão e virou isso daqui. E o senécio azul, que também era uma única mudinha. Na mesma situação que estavam todas aquelas plantas que a gente acabou de mostrar, também estavam esses cabeças de frade. Foram todos nascidos de semente, estavam em vasos menores, já estavam estufados. Muitos, inclusive, morreram por causa de umidade. E a gente decidiu fazer um canteiro deles. E acho que essa foi a melhor decisão. E provavelmente vai ser o que vai ser feito com todas as suculentas. Então acompanhe os próximos vídeos por aqui, que a gente vai mostrar todas essas reformas, todas essas mudanças, onde que a gente vai instalar as plantinhas por agora. E é isso, espero que vocês gostem, deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver para os próximos vídeos também. Tá aí dando ideias para a gente poder fazer, tirando as dúvidas, as curiosidades que vocês têm aqui do nosso espaço. E é isso, até o próximo vídeo.